Wanda, cereja do bolo, né? Que sempre complementa lá no final as coisas. Né? Então vamos lá, vamos estudar. Capítulo 6 de Perfeitos. Então, Jesus disse pra gente, né? Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Complicado, né, pessoal? A gente já pensa, ser perfeito já é uma coisa que são um pouco, até um pouco egocêntrica, né? E ainda como pai, quer dizer, a gente fica questionando, né? Eu, no primeiro momento, eu me questionei. Mas aí, no estudo, a gente percebe que a coisa dá pra gente conseguir alcançar, se não a perfeição, a rota, o caminho para a perfeição, né? Então, fica a pergunta. É possível ser perfeito? A gente sabe pela doutrina, né, que a nossa evolução enquanto ser humano, ela está baseada em dois pilares, né? Um pilar é o conhecimento, é o estudo, é a ciência, e o outro é a moral, é a reforma íntima de cada um, né? Se a gente conseguir se elevar nesses dois pilares, a gente está alcançando, está arrumando em direção à perfeição, né? Que se Jesus disse para a gente que é possível, é porque é possível, né? Então, eu trouxe dois casos aqui para a gente estudar e chegar nessa ideia da perfeição, né? Primeiro, nosso amigo aí é um coreano. Alguém já ouviu falar desse simpático rapaz coreano aí? O nome dele é Kim Un-yong, nome difícil de falar, né, como de todo coreano. Se tiver algum coreano aqui, desculpa, é difícil, é complicado. Bom, esse sujeito aí, ele hoje tem 50 anos, ele mora nos Estados Unidos, tá? E a história dele é muito interessante. Essa história, eu ouvi de uma palestra de uma senhora que chama Nete Guimarães, é uma palestrante muito boa, e eu trouxe aqui para exemplificar, porque eu acho que cabe no estudo de hoje, né? E é interessante porque ele tem realmente uma história muito fora do comum. E não sou eu que estou inventando, não. Depois, se quiserem, podem procurar na internet, tem vídeos dele e tudo mais, né? Então vamos lá. Quem que é o nosso amigo Kim aí? A história é mais ou menos o seguinte: quando ele tinha 6 meses, ele morando lá na Coreia, com a família dele lá, a mãe dele e o pai dele, um dia ele estava lá, o pai dele estava trabalhando, o Kim estava lá no berço, sei lá onde, e a mãe ligou desesperada para o pai no trabalho e falou: olha, vem para casa correndo, por favor, porque o Kim falou comigo. Ele tinha 6 meses. Aí o pai falou: não, eu sei que eu devo estar... Você deve estar estressado, eu estou te ajudando um pouco nas tarefas, aí você está dormindo pouco, né? Mas ela estava assim, realmente desesperada. Então o que ele fez? Ele pediu para o patrão e foi para casa, né? E a mulher estava realmente alucinada lá. Ele falou: não, calma, senta aqui, vamos tomar uma água com açúcar, vamos conversar. Você está muito cansado, eu não estou sendo muito presente, eu vou ser mais presente. O moleque tem 6 meses, como é que ele podia falar, né? Aí ela se acalmou, tudo mais, aí foi no berço. E olhando pro bebê e falou: nossa, Kim, você viu sua mãe? Que desequilibrada que ela tá. Imagina, falou que você falou com 6 meses, você falou que você falou com ela. Aí o bebê falou para ele: não, eu falei mesmo. É verdade, com 6 meses ele falou com a mãe. Ele falou com a mãe. E aí, esse cara realmente tem uma história fora do comum, e é real. Então olha só como é que as coisas acontecem. Tá aí o menino fazendo um cálculo difícil na tela, é ele pequeno, né? Então olha só, ele falou aos 6 meses de idade. Com 3 anos, ele já falava, ele já lia em 4 línguas. Com 3 anos, ele já lia em 4 línguas. E aos 5, ele era fluente para ler e para falar em 8 línguas. Quer dizer, é uma coisa totalmente fora do normal, né? Fora isso, aos 6 anos ele era poeta, pintor e resolvia esse tipo de cálculo aí. Só que, para quem conhece um pouco de matemática, isso é cálculo diferencial integral. Só que é muito difícil de resolver, ó. Nem alcançava o topo da lousa, ele já resolvia isso aí. Aos 7 ele se formou em física. Olha só, ele estudou na faculdade dos 4 aos 7 anos. Imagina você estar na faculdade, senta um moleque de 4 anos do seu lado, e se duvidar você vai ter que pedir ainda auxílio para ele, para te explicar, vai colar no moleque de 4 anos. Ele se formou com 7 anos na Coreia. Se formou em física com 7 anos.
E aos 16, ele alcançou o mais alto grau que existia na profissão dele. Já era professor, doutor e tudo mais, né? Quando ele estava dos 4 aos 7 na faculdade, ele aparecia muito na televisão lá, fazendo esse tipo de coisa, fazendo cálculo, recitando poesia. Era realmente um fenômeno, né? Aí a NASA ficou sabendo da história dele, pegou ele e levou para os Estados Unidos. Ele se formou em todo o restante da área acadêmica dele nos Estados Unidos, na NASA. E lá ele se formou em física nos últimos graus que existem, né? Hoje ele tem 50 anos e ele é um engenheiro. Ele trabalha com engenharia e parecia lá pela primeira foto ser um cara bem feliz, né? Aí fica a pergunta, outra coisa, ele tem um QI de 210. A média de um ser humano normal, né, é de 90 a 109, quer dizer, então só estava no dobro, e até pouco tempo atrás ele era considerado a pessoa com o maior QI do mundo, e já não é mais. Já tem 6 ou 7 pessoas que passaram ele no QI. Hoje o QI mais alto é 230. Quer dizer, perto desse aí, então, né? Fica complicado, né? Mas então, é uma história absolutamente fora dos padrões, mas real. E aí, eu fiquei no questionamento, né? Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode, né? Uma criança com 3 anos ler em 4 línguas, né? Isso é impossível. E aí eu fui ver no Livro dos Espíritos, fui procurar lá, né? E eu achei lá, tem resposta para tudo. Eu achei lá na questão 219, olha lá. Qual a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter intuição de certos conhecimentos, como línguas, cálculo, etc. Resposta. Lembrança do passado. Progresso anterior da alma, mas da qual não tem consciência. Aí, no Livro dos Espíritos tem muitas cutucadas, né, mano? De onde queres que elas venham? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. Então, explica a situação dele, né? Mas aí ainda fiquei no questionamento. Será que ele é um exemplo do ser humano perfeito? A gente não estava falando da perfeição? O capítulo não é a busca da perfeição? Eu ainda cheguei a me questionar. Será que ele é um exemplo do ser humano perfeito? Porque um dos pilares, que é o pilar do conhecimento, ele tem elevadíssimo, assim. E não é só porque ele era inteligente, mas porque ele estudou a vida inteira. Ele continuou estudando e continua estudando até hoje, né? Mas a resposta é não. Ele é apenas uma prova viva da reencarnação. Por que ele é uma prova viva? Porque até pode-se admitir, embora seja uma aberração, né? Uma criança de 3 anos falar 4 línguas. Mas ela teria que aprender isso de alguém, né? E não é o caso, ele não aprendeu de ninguém. Ele realmente nasceu sabendo. Então a única possibilidade é ele ter aprendido isso numa vida anterior, né? Então ele é uma prova viva. O acúmulo das existências passadas, né? Não somente na última, mas de tudo que a gente vivencia, estuda, que a gente ouve, que acabamos retendo como conhecimento, isso se torna bagagem, apesar da gente não lembrar, né? Quando a gente reencarna, não temos esse acesso imediato ao conhecimento, mas sem dúvida que isso é uma prova mesmo da reencarnação. Sem dúvida. E é uma prova de que o que a gente aprende aqui, a gente leva, né? A gente só leva daquilo que a gente aprende, as nossas atitudes boas e as nossas atitudes más, né? A gente vai desencarnar, mas a gente vai ser a gente mesmo. Vai mudar a roupagem só, né? Aí vem a pergunta, né? Como então que a gente pode buscar a perfeição, né? E aí no livro do capítulo do Evangelho, ele dá várias pequenas dicas de como a gente pode estar buscando essa perfeição aí. Eu vou citar algumas aqui. O Paulo vai me ajudar aí também nos comentários. Olha lá. Primeira boa dica, né? Praticando a lei da justiça, de amor e de caridade. Ou seja, fazer para os outros tudo aquilo que queria que fizesse para você. Então, isso é muito óbvio, né? A gente tem que fazer para os outros o que a gente gostaria que fizessem para a gente. Mas será que a gente realmente faz isso, né? Será que a gente não tem ali 2 pesos e 2 medidas quando é para o outro ou quando é para a gente mesmo? Então fica aí a primeira. Essa é a fórmula perfeita. Tem que ser assim. Fazer exatamente como você gostaria. Sintetiza tudo, né? Sintetiza tudo, na verdade. Fazer o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, né? Então a gente tem que simplesmente fazer, né? E não ficar esperando
não só uma recompensa financeira, mas também uma recompensa de reconhecimento, né? As pessoas não precisam dar... a gente não precisa esperar os louros, né? Olha só o que aquele fez. É o caso do óbolo da viúva, né? Que todo mundo ficava vendo, as fortunas que eles colocavam lá. Sendo bom, humano e benevolente com todos. Afinal, somos todos irmãos. Quer dizer, isso tudo soa muito óbvio, na verdade, né? Mas é real, é o que a gente... assim, as coisas estão lá, estão escritas, falta a gente pôr em prática, né? Praticar. Assim, eu acho também legal a gente pensar que, primeiro, para poder encher o copo da nossa existência com essas virtudes e mudar o padrão de comportamento, antes a gente tem que esvaziar, né? O que não serve mais, o que é ruim. E o Espiritismo, tudo que a gente fala, sempre acaba caindo na reencarnação, como você já falou, na reforma íntima, que a gente tem que buscar esse trabalho interno nosso, com paciência, né? Esse amor tem que começar assim, de uma forma em que a gente busque primeiro nos limparmos, né, dessas imperfeições. Então, tem alguns alicerces que precisamos primeiro fundar para poder construir esse edifício moral em nós, né? Então, a humildade é imprescindível. Quando a gente fala de justiça, amor e caridade, né, que é uma das leis de Deus, que está lá no Livro dos Espíritos, se não me engano, acho que são 11 ou 12 leis, né? Lá a gente tem lei de conservação, lei de destruição, lei do progresso, culminando com essa lei de justiça, amor e caridade. Poxa, a gente precisa, acho que já falamos sobre isso várias vezes, né? Mas a reforma íntima se faz dessa forma, a gente tem que ficar sempre martelando, batendo na mesma tecla. A gente tem que acordar de manhã, tendo isso em mente, né? Falar assim, hoje eu vou fazer diferente do que eu fiz nos outros dias, né? Eu vou tentar, sabe, ficar contente com a minha vida. Se eu não posso estar feliz o tempo inteiro, mesmo porque a felicidade não é desse mundo, a gente sabe que na progressão dos mundos, a gente se situa mais ou menos na metade dessa escala, que é do mundo de provas e expiações. Então as coisas são difíceis, elas devem ser difíceis, porque é da nossa natureza. No momento, o padrão vibratório que a gente se encaixa é o que nos proporciona, né? Mas a gente tem que sempre pensar nisso. Assim, olha, eu vou tentar ficar contente com o que eu tenho, com o que eu consegui ser até hoje, e a partir daí a gente começa o nosso dia, né? Porque falando na teoria, né? Porque o Espiritismo tem uma parte muito bem fundamentada de estudos que a gente deve buscar sempre compreender, né? E que é importante a gente fazer as nossas leituras e vir para cá também com um pouco com essa bagagem que a gente vai ampliando, né? Mas a teoria, ela foi construída através da prática, sabe? Não é a prática que vem da teoria. Só que essa prática é o quê? Vem de mundos mais avançados que o nosso. Já que o planeta Terra é uma cópia imperfeita, né? É um bolão mal feito do plano espiritual. Então, assim sendo, é um exercício diário que a gente tem que se comprometer e sempre falar assim, não, hoje eu vou buscar a calma, eu vou buscar a tranquilidade, vou não reclamar de ninguém, vou tentar fazer isso daí. Aí o que vai acontecer? Eu confesso que eu faço esse exercício e falho várias vezes. Eu penso assim de manhã, assim, olha, hoje eu não vou criticar ninguém nem reclamar de nada. Aí vou passando, às vezes eu passo a manhã inteira, na hora do almoço eu faço alguma crítica, aí eu falo, ó, tá vendo? Aí eu lembro. Aí depois de tarde eu vou e dou outra derrapada, eu falo, ah, não, tá vendo? A gente tem que ser chato com a gente mesmo, né? E ter essa humildade de falar, olha, o que eu tenho hoje, em termos materiais, que a gente já fez essa palestra um tempo atrás, eu lembro de muitos de vocês estavam aqui, né? A gente falou acho até que foi a última, né? Foi, mas a gente até falou em outras vezes. É que a gente repete muitas coisas em muitas palestras, né? Sim. Então, assim, a humildade é um parâmetro básico e basilar, assim, é fundamental para que a gente comece a fazer alguma coisa. E a humildade real, né, irmão? Não é aquela humildade de ter orgulho de ser humilde, né? Tem que ser humilde mesmo. E humilde não quer dizer ser pobre, né? Tipo assim, aquela pessoa, olha, mora numa residência aí tão humilde. Humilde de atitude, né? E de ser desinteressado, fazer o bem pelo bem, sem esperar nada em troca, né? Ao contrário, a maior recompensa de se fazer o bem é a felicidade que a gente sente. É o retorno das energias, elas vêm numa alegria tão grande interior
que essa é a maior recompensa. A gente não tem que esperar mais nada. A gente começa fazendo bem porque acha que deve, porque é bom, porque faz bem, porque vai melhorar. Mas nós vamos chegar num momento que a gente vai sentir uma necessidade enorme de fazer o bem, de servir o próximo, porque o retorno é tão gratificante, a felicidade que a gente conquista se doando em favor do próximo é tanta, que não precisa de recompensa nenhuma mais. Isso é tudo. Sem dúvida. E é questão de treino, né? É. Porque também chega aquele ponto em que tudo vai acontecendo de forma natural. A gente já vai agindo sem ter que ficar pensando assim, olha, se eu falar determinada coisa, a pessoa que pode se ofender ou pode achar que eu estou querendo fazer graça com a cara dela, não é? Então aí você começa a ter atitudes que estão muito mais baseadas assim com a forma que você gostaria que os outros te tratassem, né? E quando a gente começa a mudar, muitas vezes a gente é mais testado ainda, né? As provas são mais contundentes, né? Acho que isso também ter ali uma evolução, né? Antes de você avançar, William, deixa eu só também falar algo que eu lembrei. Quando a gente fala de perfeição, gente, é uma perfeição relativa. Porque a perfeição absoluta é somente de Deus. Sim. Que é eterno, que é o Criador de tudo, nosso Pai, bondoso e amoroso, conforme Jesus nos ensinou. E não aquele Pai carrasco, Senhor da guerra, que se acreditava milênios atrás, até antes mesmo de Cristo, no Antigo Testamento, está muito descrito isso. A gente tem essa perfeição relativa do que a gente pode alcançar, que é algo que para nós é inimaginável ainda, porque a nossa memória está toda baseada no mal, por assim dizer. Porque nossas experiências, desde que nós encarnamos, saindo do reino mineral, vegetal, animal, quando a gente começou a encarnar como ser humano, com o livre-arbítrio, a gente começou sempre em lugares difíceis, né, em que você tem que fazer primeiro a luta pela sobrevivência, de se manter vivo e de se alimentar somente. Isso gerou muito conflito. Então, quer dizer, o mal é o nosso habitat natural, entre aspas, até agora. A gente não tem muita noção do que é o bem. A gente fala muito de bem, fala do amor, mas que coisa mais indefinível é o amor, né? Como a Wanda falou, você faz o bem, você sente uma alegria, uma paz, uma satisfação, assim, que também não dá para explicar nessas palavras do pobre vocabulário humano que a gente tem, né? Então, assim, a perfeição relativa à qual somos destinados, aqui é um lugar que a gente, se for parar para pensar, no nosso centro espírita aqui, Caminho de Jesus, que a gente está sempre junto, a gente sempre tem motivos de otimismo, sabe? Para a gente sair feliz. Porque um deles, a gente pode ter certeza absoluta de que nós vamos atingir essa perfeição relativa, mas com certeza. E quando vai ser? O quanto antes nós nos preocuparmos na nossa transformação, mas transformação sincera, de todo o coração, até que no dia a dia isso se torne assim natural. Então, daí já tem uma coisa legal para a gente pensar, opa, beleza, daqui eu só vou para frente, eu vou progredir. Otimismo. Não volto mais para trás. A gente pode estacionar, mas sempre em frente, né? Derrapando, mas em frente. Então, siga em frente. Isso aí. Então, ainda tem mais alguns pontos, né, que ele coloca no Evangelho, né? Se Deus deu o poder e a riqueza, usá-las para o bem, né? E nunca tratar mal um subordinado, né? Aquilo que a gente falou na outra palestra aqui, né? Que é a questão de você, de repente, investir, fazer com que a pessoa cresça também, para poder usufruir ali enquanto irmão mesmo, né? E assim, muitas vezes, esse subordinado pode até depois te tratar mal, né? Te pagar o bem com o mal, mas aí já é um problema dele, não seu, né? Você fez a sua parte. Então, sim, e nós mesmos, como enquanto subordinados, a gente tem que buscar conscienciosamente cumprir com essas tarefas. Se a gente está trabalhando num lugar em que não estamos satisfeitos, não por isso, se a gente for pensar no que Jesus faria, né? Eis a questão, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, né? Ia começar a fazer corpo mole, ia sabotar, puxar tapete ali das pessoas? Não, iria continuar fazendo um bom trabalho, só que procurar outro emprego ao mesmo tempo, né? Aí você muda, só que você não tem que ter nenhum tipo de revolta, né? Quando você está como subordinado. Nós aqui temos todo o direito de buscar posições melhores na vida, mas nunca às custas de causar prejuízo para ninguém, mesmo que seja um patrão déspota e tirano, né?
É verdade. Tem uma frase para isso aqui, ó. Os abusos da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. É isso aí. Então, continuando, né? Sendo indulgente para com as fraquezas dos outros, né? Que é a coisa de olhar o trevo, né? Que você olhar você enxergar um cisco no olho do semelhante, mas não ver ali uma tora de madeira no seu olho. A gente tem que entender os outros dentro da sua própria evolução, dentro do seu próprio limite, né? As pessoas são diferentes, estão em níveis diferentes, a gente tem que lidar com isso. E isso é dificílimo, né? Muito bom. Difícil demais, né? A coisa mais fácil para nós é achar o defeito dos outros. Agora o nosso mesmo. Sem dúvida. E não ser negativo, né? Vingança e espírita são antônimos, né? Não dá para você ter qualquer pensamento de vingança se você se considera espírita. Não pode. Isso é cristão, espírita. Até cristão mesmo. Né? Qualquer tipo de pensamento assim está fora de qualquer padrão, né? E aí no Evangelho a gente cai na parábola do semeador, né? Depois a gente vai até comentar um pouquinho a respeito, mas eu trouxe um pequeno desenho que é para criança, mas eu acho que ilustra muito bem a palavra do próprio Cristo que fala no desenho, né? Então vamos lá. Mestre, por que o senhor fala ao povo em parábolas? Não seria mais fácil ensinar claramente? A vocês é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não é dado. Mas não quer que eles entendam, Senhor? Sim, mas seus ouvidos estão tapados e seus olhos estão fechados. Mas bem-aventurados são os seus olhos e ouvidos, porque eles veem e ouvem. A parábola do semeador, mestre, tem alguma coisa que eu não entendo. Venha. Sente-se junto a mim. Portanto, o semeador saiu a semear. E quando ele semeou, algumas sementes caíram na estrada. Eu sei que o senhor é um semeador e que as sementes são a palavra de Deus, mas o que significa as sementes caindo na estrada? Quando alguém ouve a palavra de Deus, mas se recusa a entendê-la, as maldades vêm e levam embora o que foi semeado em seu coração. Esse é aquele que recebeu a semente na estrada. Aquele que recebe a semente em um lugar pedregoso ouve a palavra de Deus com alegria a princípio, mas quando sobe o calor da perseguição, a sua fé morre e ele desanima, porque a semente não tem raiz em seu coração. Aquele que recebeu a semente entre espinhos é aquele que ouviu a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ele se torna infrutífero. Mas aquele que recebe a semente em boa terra, essa pessoa ouve a palavra e a entende, e ele dá frutos, alguns em 30, alguns em 60 e alguns em 100%. É isso aí. Então, fica a reflexão, né? Se Jesus é o semeador e a verdade que ele fala é a semente, né? O amor é a semente, será que a gente está mais tendendo para ser um solo árido ou está tendendo para ser um solo fértil, né? Então, cabe a cada um, né, fazer sua reflexão e fazer a sua própria reforma íntima, né? Até porque, se a gente for fazer um paralelo, se o solo é árido e ele necessita, e a gente vai tornar ele um solo fértil, ele precisa ser cavocado, ele precisa ser remexido, né? Daí a reforma íntima, né? A gente tem que mudar. E quando a gente muda, o mundo muda com a gente, não é isso? Quer falar alguma coisa a respeito aí, Paulo? Não, pode continuar. Mano? Então é isso aí. Aí assim, não, desculpa, Não, porque assim, a gente pensando aqui no que é ser o bom do
espírita, antes temos que ser bons seres humanos, né? Em primeiro lugar. Uma coisa não se separa da outra. E esse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Sede Perfeitos, ele, antes de abordar sobre como ser um bom espírita, ele passa por aqueles pontos que você passou. A gente passou aí. Tem ali, acho que dá mais ou menos umas 2 páginas, né? Até bem curto, que é assim, caracteres do homem de bem, as características do homem de bem, né? Lá está tudo muito bem listado, assim, de como que uma pessoa que está seguindo num caminho para se tornar assim um verdadeiro discípulo de Jesus, né? Uma pessoa que segue os seus ensinamentos, o que precisa fazer? E lá nós temos assim uma divisão entre lendo, não é uma divisão nítida, clara, que está assim separada, mas a gente percebe primeiro sobre como lidar com os outros, com as pessoas, depois sobre como lidar com a gente mesmo. Daí que você busca, lembrando, William, aquele último ponto que você colocou para esquecer a vingança, um ponto que remete ao tema de uma palestra já anterior que fizemos aqui também, do Evangelho, que eu acho que vai vir, não sei se já foi feito, se vai vir, que é amai os vossos inimigos. Já Foi, Ju. Então, aí é um ponto também que confunde um pouco nossa cabeça sobre o que quer dizer amar os inimigos, né? Esse capítulo fala muito sobre isso. Jesus não quer que a gente tenha o mesmo amor e simpatia, desejo de convivência com as pessoas que são nossos amigos de verdade, né? Que estão sempre no dia a dia, nossos familiares, com aqueles que já nos causaram mal ou que de alguma forma nos prejudicaram, né? Que realmente não gostam da gente. A gente sente essa vibração, né? Diferente no contato com as pessoas. Mas sim, de simplesmente não desejar nada de mal com essa pessoa, tá com a possibilidade de reconciliação também sempre aberta, e num nível até um pouco mais elevado de desejar o bem para ela, né? Então, quer dizer, vingança de forma alguma, então, assim, recomendo a leitura. Inclusive é o tipo da coisa dessas listinha. características aí. Era o tipo da coisa que era para imprimir, e na hora de dormir, você chega lá e fala, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Comparar, o que eu faço daqui? Fazer realmente um exercício diário ali de uma auto-checagem, De reflexão mesmo. Porque de todos aqueles, a gente, em um ou em outro, a gente acaba pisando na bola. Não tem jeito. Na maioria. Mas aí a gente começa a perceber que algumas coisas a gente já está fazendo, né? Naturalmente. Começando, né? Dizem que para você mudar um hábito, basta você fazer a mesma coisa por 28 dias seguidos. Isso é um estudo científico disso, né? Por exemplo, se você